Bom dia para você, bom dia pessoal, começando agora às 7 horas da manhã do dia 8 de julho de 2025, mais uma edição do Seu Desperta, para você começar, tem muita gente tá achando que hoje é sexta-feira, né? Eu, por exemplo, estou nessa aí, é uma semana que vai ter 2 sextas-feiras, ótimo, você que não mora no estado de São Paulo talvez não entenda, mas aqui a gente comemora amanhã o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932, e São Paulo é feriado, e nós vamos ter feriado aqui no ICL também. Portanto, para nós sextou, né? Ainda que seja uma terça-feira aqui. Uma sensação boa no meio de semana essa, viu? Quero dar bom dia para todo mundo, quero dar bom dia especialmente para a nossa comunidade e já começar aqui o programa agradecendo a adesão incrível da população brasileira. A campanha lançada ontem pelo Eduardo Moreira, Somos 99%, campanha que reedita uma outra de muito sucesso feita 3 anos atrás, que era a campanha Somos 70%, também bolada pelo Eduardo Moreira, né, do alto da sua indignação para com as coisas que estão acontecendo nesse nosso país aqui, onde os milionários controlam tudo, inclusive a mente dos deputados federais, e não admitem de jeito nenhum dar o seu quinhão de participação para que esse enorme condomínio chamado Estado brasileiro possa minimamente pagar as contas dos programas sociais destinados às pessoas que mais dependem do Estado, né, que são as mais vulneráveis, o pessoal do BPC, do Bolsa Família, os alunos das escolas públicas do país, o SUS, o salário dos professores, dos enfermeiros, enfim, tem muita coisa para fazer de bacana com esse dinheiro que os banqueiros e os bilionários e os donos das bets querem só para eles. Não tem para ninguém. Não queremos pagar imposto aqui. Um trabalhador normal paga 27,5% de imposto de renda, mais a Previdência Social, mais um monte de outras coisas, enquanto um magano, um milionário, um banqueiro, um rentista, um parasita desses aí que vivem da especulação financeira, não chega a pagar 12% de impostos, né? Então, a diferença é muito grande. O Brasil, que como a gente tem visto nessas campanhas da internet aí, carrega nas costas os milionários e os bilionários que se recusam a dar a sua contribuição e, como eles têm muito poder político e muita influência, manipulam o Congresso Nacional. Então, o ICL fez essa campanha aqui, nós já temos mais de 200 mil assinaturas, um sucesso essa campanha. Se você está indignado com essa situação também, assine o nosso manifesto. Daqui a pouquinho eu vou te dizer como, tá bom? De outra parte, movimentos de afirmação da nossa soberania, né? Depois dos atrevimentos de Donald Trump, Lula deu uma resposta muito boa. Basicamente disse o seguinte, ó, meta-se com a sua vida, não venha me dizer o que eu faço na minha casa, tá? Ontem Lula disse numa coletiva nos BRICS que cada país tem que se meter com o seu próprio nariz. Foi uma resposta muito adequada ao comentário do Trump sobre o BRICS, né? Que veio acompanhado de uma ameaça de taxar os países que aderirem a uma nova moeda que no futuro ancoraria os negócios internacionais no lugar do dólar, que é o grande pavor de Trump, né? Que hoje é responsável pela direção de um império decadente que vem perdendo espaço na política e também na economia. E aí fica se metendo com a soberania dos países vizinhos. E houve também, da lavra do Trump, um outro assunto que dominou o noticiário ontem, provocou movimentos nos mercados do mundo e, de novo, trouxe apreensão, que é a reedição das ameaças da guerra fiscal, da guerra tarifária que ele move contra o planeta. Por quê? Porque está se aproximando o prazo fatal para que o mundo adira às condições americanas para negociar com os Estados Unidos, né, enquanto só 3 países até agora é que fizeram um acordo bilateral com os Estados Unidos, tá? E, enfim, esses 3 países um deles é muito importante, os outros 2 não têm importância nenhuma, tá? Aliás, a Inglaterra tem, né? Nós temos China, Inglaterra e mais um terceiro país asiático, fazendo já acordo com os Estados Unidos em torno daquilo que deseja Donald Trump. O Brasil continua duelando e ontem Trump mandou cartas para 14 países reiterando as ameaças, fazendo novas ameaças, mas o Brasil felizmente não está nessa relação de países. Desconfia que até porque a relação dos Estados Unidos com o Brasil é superavitária para os estadunidenses, é desvantajosa para nós. O Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta, né? Então a relação é altamente vantajosa para eles. É isso aí, vamos começar o noticiário hoje a partir disso aí. Só lembrando aqui, para não dizer que eu não falei de futebol, que hoje, 4 da tarde, tem Chelsea e Fluminense, o pessoal aí torcendo pelo Fluminense, né? Talvez um clube brasileiro conquiste esse título cada vez mais importante
da Copa de Clubes, né? Então vamos ver hoje, torcendo às 3 horas da tarde aí para o Fluminense conseguir passar para a finalzinha, né? Representando o Brasil, cujo futebol está tão caidinho, né, gente? Tão caidinho que essa jornada do Fluminense aí ao longo, né, do campeonato mundial, ela deu um certo alento para a gente. Nos faça lembrar de um tempo em que o Brasil era a pátria em chuteira. Você se lembra disso? Lembra disso? Roberto da Mata. Né? O Brasil era o país do futebol. Hoje não é nada mais, não é referência no Mundial e muitas vezes fica ali, né, na zona intermediária, disputando, por exemplo, uma classificação para disputar a Copa do Mundo, com dificuldade. Hoje é incrível, isso é uma coisa inimaginável até bem pouco tempo atrás, o Brasil, de repente, ameaçado de não se classificar para disputar uma Copa do Mundo, né? Enfim, 4 da tarde, tá? Vamos ver o Fluminense nos dar um pouco aí de orgulho pátrio, né? Se conseguir avançar contra o Chelsea hoje para conquistar uma vaga na final da Copa Mundial de Clubes. 4 horas da tarde, tá bom? Vou começar pela meteorologia, como faz todo santo dia aqui. O friozinho continua em São Paulo. Nós temos alguns avisos meteorológicos aqui, porque depois de um dia ontem de maior calor no sul do Brasil, o frio volta a recrudescer, né? Então nós temos aqui, olha, esses alertas lá para a região sul, bem no sulzinho aqui do Rio Grande do Sul, olha, um alerta de geada, né? Pode cair geada lá. E aqui nas Serras Gaúcha e Catarinense, nessa faixa que vai desde o norte do Rio Grande do Sul até o norte do Paraná, também um outro alerta de geada, né? O que apavora os produtores rurais dessas duas regiões aqui. Eu vou ler para vocês aqui o alerta, vamos ver como é que estão aqui as informações. Madrugadas frias, tem uma outra frente fria passando pelo sul do Brasil, mas não é uma frente fria tão poderosa quanto as que a gente tem visto nos últimos dias não, tá bom? Olha, risco leve de perda de plantações, risco leve, com temperaturas mínimas de até 3 graus Celsius nessa área, essa área aqui marcada em amarelo, né? Que passa lá, olha, de Ponta Grossa, no Paraná, até perto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com risco de ocorrência de geadas, né? Vamos voltar aqui para o mapa, porque nós temos outros alertas aqui no país. Aqui para o litoral do Nordeste, nós temos aqui, olha, no estado do Rio Grande do Norte, também no estado da Paraíba, um alerta de acumulado de chuvas, e no litoral norte da Bahia, chegando até Salvador, um outro alerta de acumulado de chuvas, porque o terreno está muito hidratado. Então, o pessoal que mora nessas regiões, fique longe aí de serras, de barrancos, de lugares sujeitos a deslizamentos e desmoronamentos. E lá no norte, lá na calha norte do Amazonas, nessa área que vai do Amapá até o estado de Roraima, né, passando pelo sudoeste do Pará e por um trechinho aqui do norte do Amazonas, aqui alerta de tempestade, chuvas intensas, tá? Aqui não tem muito problema, porque a população está acostumadíssima a conviver com esse fenômeno aqui, porque está na época da chuva mesmo, né? Vamos ver aqui as temperaturas, como é que ficam? Eu disse que nós continuamos tendo frio em São Paulo e tem frio no sul também. Em Porto Alegre, a temperatura varia de 12 a 18 graus durante o dia de hoje. Em Florianópolis, vai de 9 a 22. Em Curitiba, capital mais fria do país, de 6 graus até 10. Aqui em São Paulo, vai de 10 a 22. Hoje, vindo aqui para o ICL, pouco depois das 5 horas da manhã, os termômetros na rua estavam marcando 18 graus. Acho que estão loucos, porque não é possível, estava bem frio, né? E de madrugada fez 10 graus de temperatura mínima por aqui. No Rio de Janeiro, mínima de 11, máxima de 26. Em Vitória já tem calor, de 17 a 24. Belo Horizonte vai de 10 a 25 graus. Campo Grande vai de 15 a 28 graus, já retomando lá o calor, né? Brasília Goiânia vai de 13, que é geladeira lá para os goianos, em 13 graus até 28. Vai ser dia de ter gente de cachecol na rua lá em Goiânia. E em Brasília de 10 a 24 graus. Só por curiosidade aqui, Cuiabá também, noite amena, a temperatura chegou a 16 graus e a máxima será de 30 graus, o que para os matogrossenses é um inverno rigoroso. Tá bom, gente? Essa é a previsão do tempo para o dia de hoje. No restante do país, dia bonito, céu azul, poucas nuvens e aquele pôr do sol maravilhoso do inverno, tá? Agora vamos começar com o noticiário do dia, olhando primeiro de tudo, claro, o nosso site, iclnoticias.com.br, e a manchete principal diz respeito a essa campanha que o Eduardo Moreira, que é
o fundador aqui do ICL fez, o Eduardo, que tem um sentido patriótico e uma indignação que são contagiantes, viu, gente? Essa é a segunda campanha dele, que vai na mesma linha. A outra foi muito bem sucedida, foi a campanha Somos 70%, logo depois da pandemia. E agora nós temos essa Somos 99%, que você está vendo aí, o manifesto do ICL, que, olha, aí na manchete está 185 mil assinaturas, mas eu vou até renovar aqui, porque o Chico Alves me falou que aí, ó, já mudou a capa, tá vendo só? Ó? Já mudou a capa do site do ICL, mas vamos ver aqui na campanha, olha, o manifesto lançado pelo ICL já passa de 203 mil assinaturas. Isso menos de 24 horas depois do Eduardo Moreira ter lançado esse manifesto, tá bom? E eu já vou dizer, olha, essa campanha, e eu vou mostrar aqui os filmes que a gente está produzindo para você, é uma campanha para reforçar a indignação do brasileiro por causa dessa sucessão de absurdos que a gente está vendo por aí, como, por exemplo, né, a recusa do Congresso brasileiro em dividir com os bilionários, as bets, os bancos, aqueles que mais ganham dinheiro no Brasil, a responsabilidade pelo financiamento da máquina pública, que, afinal de contas, né, o Estado serve para o estado de bem-estar social, serve para fomentar o bem-estar social. Mas na visão dessa gente que manda no país, não é para isso que serve. Serve só para drenar dinheiro, né, arrecadando impostos e pagando juros escorchantes para o setor financeiro e para os rentistas viverem lá o seu quinhão de felicidade. Então nós temos agora a oportunidade de manifestar a nossa indignação com isso. Como? Assinando o manifesto proposto aqui pelo Eduardo Moreira no ICL, que, como eu disse, já congrega aí mais de 200 mil assinaturas, que é um sucesso absoluto, né? Vou mostrar para vocês aqui, vou abrir o texto aqui no nosso site, para a gente atualizar as informações a respeito dessa campanha. Lançado nesta segunda-feira 7 pelo fundador do ICL, Eduardo Moreira, o manifesto Somos 99% já conta com mais de 213 mil assinaturas. Campanha denuncia os privilégios do 1% mais rico da população brasileira, que concentra 63% de todas as riquezas do país. E os abusos de políticos fisiológicos e de servidores que têm super salários, né? O abaixo-assinado está disponível no site 99%. Você está vendo aqui embaixo? Olha, ali embaixo, né? 99 é número, o porcento é por extenso.com.br. 99%.com.br. Vou abrir aqui com vocês esse site, só para a gente ver como é que é fácil fazer a assinatura e se juntar a esse movimento. É esse aqui, essa é a página que você, ao escrever 99%.com.br, você vai encontrar aqui o Eduardo com o manifesto, né? E um botão aqui para você assinar o abaixo-assinado, olha. E aqui cresce tão rapidamente, já são 205.250 pessoas. Vamos ver quanto é que isso vai crescer até o final dessa edição? Vamos lá? E para você assinar, basta deixar aqui, olha, o seu nome, um e-mail, o seu CPF e clicar nesse botão aqui de assinar, tá bom? É só isso. O manifesto pode ser lido aqui, logo aqui embaixo, por um Estado ético, justo e transparente. Mas ao invés de ler aqui as bases dessa campanha espetacular que o ICL lançou, eu quero mostrar para vocês a manifestação do Eduardo Moreira, que quando decidiu fazer essa campanha aqui. Observe bem, o Sato, nosso diretor de TV aqui, vai rodar o vídeo para a gente. Roda para nós, por favor, Sato. Em novembro de 2020, durante a pandemia, lançamos aqui, do meu sítio, o movimento Somos 70%. Um movimento político que enfrentou a escalada do autoritarismo. Vencemos! Hoje, julho de 2025, é chegada a hora de um novo passo. Um movimento ainda maior e que supere diferenças ideológicas e partidárias. Que una esquerda e direita, nem que oportunisticamente, para enfrentar o maior problema do Brasil. O roubo, a corrupção, o poder sem limites e os privilégios vergonhosos do 1% mais rico. Os números são revoltantes, assustadores, e sei que todos vocês acham isso também, mesmo que não se alinhem com a minha visão política. Os supersalários do judiciário cresceram 50% só no ano passado e já somam mais de 10 bilhões de reais em um ano. Alguns juízes chegam a ganhar mais de R$ 1 milhão por mês. Isso é 30 vezes mais que o teto constitucional.
Outras dezenas de milhares ganham mais de R$100 mil por mês, mais que o dobro do teto. Dinheiro do nosso suor, do imposto que pagamos no pão, na conta de luz, no gás de cozinha, e ainda tem direito a 60 dias de férias. E quando agem fora da lei, tem como punição o direito de se aposentar com seus salários altíssimos. Nossos deputados e senadores custam 15 bilhões de reais por ano. Quase todos usam o direito de contratar 25 secretários para enriquecer por meio de rachadinha e bancar com dinheiro público seus caprichos pessoais. Cada deputado custa para nós 3 milhões de reais por ano. E eles acabam de aprovar mais privilégios e mais deputados para a gente bancar. Para completar, recebem mais de 50 bilhões de reais por ano para gastar sem transparência alguma. Chamam de emendas. A gente sabe que é corrupção legalizada. Enquanto fingem que brigam diante das câmeras, esbaldam-se com o dinheiro que a gente paga em impostos. Aliás, falando em impostos, o 1% mais rico também ri da nossa cara e pisoteia nossa dignidade. Os benefícios fiscais e isenções tributárias para as suas empresas somam mais de 500 bilhões de reais por ano. Os bancos, que lucram centenas de bilhões de reais, pagam uma alíquota efetiva média de imposto de renda de somente 14%. O trabalhador da classe média paga 27,5%. E quando eles quebram os bancos, adivinha quem paga a conta? Você sabe, somos nós também. No campo a situação é ainda pior. O 1% mais rico tem quase metade das terras do Brasil e recebe quase R$500 bilhão de ajuda nos planos safra. Não pagam impostos sobre as suas exportações e, pasmem, devem 200 bilhões de reais para o Estado. Enquanto isso, os agricultores pequenos e médios, responsáveis por quase toda a comida que a gente coloca no prato, sofrem para seguir existindo, safra após safra. Não é de se estranhar que com tanta moleza, o 1% mais rico do Brasil tenha quase o dobro da riqueza que os outros 99% somados. Dá golpes de bilhões de reais e não vai preso. Deve bilhões de reais e não paga. São donos dos bancos, são donos dos juízes, são donos do Congresso, dos jornais e das terras. Aliás, enquanto você assiste esse vídeo, estão todos em Portugal, juntos, os que se dizem de direita e os que se dizem de esquerda, no evento promovido por um ministro do Supremo, para fechar negócios e articular novos privilégios. Chega! Exigimos o fim dos supersalários e a obrigatoriedade do cumprimento do teto. O fim da farra das emendas secretas, a diminuição dos impostos dos trabalhadores e o pagamento de uma parcela justa por parte do 1%. O fim da mamata e da impunidade dos deputados e senadores. Punições severas para políticos, juízes, banqueiros, militares e empresários que agirem fora da lei ou roubarem o nosso dinheiro. O pagamento das dívidas dos grandes donos de terras e das grandes empresas. O fim dos subsídios fiscais bilionários para as grandes empresas. A proibição de eventos vergonhosos e sem transparência, como esse em Portugal. E um governo que funcione para quem trabalha e não para quem vive de herança e de renda. Depois, a gente pode voltar a brigar e discutir. Agora é hora de nos unirmos para enfrentar o verdadeiro inimigo desse país. Não importa se a gente gosta ou não um do outro. Estamos todos juntos nessa e não aguentamos mais essa palhaçada. Se você se sente explorado, enganado e revoltado com tudo isso, junte-se a nós. Assine, compartilhe, participe, porque se não formos nós, ninguém mais vai fazer. É agora, juntos. Somos 99%. Pois é, nós temos aí, nessa fala do Edu, motivos para que a gente se indigne com essa situação toda, né? Independentemente, eu vou reproduzir aqui uma fala dele, do lado da posição nossa em relação ao espectro ideológico, né? Porque eu duvido que
que qualquer pessoa com bom senso, seja ela de direita ou de esquerda, não fique indignada, por exemplo, com essa situação dos supersalários do Brasil, né? Não há quem defenda isso, é uma excrescência. Então, ainda que você divirja das nossas teses, das nossas ideologias e tudo mais, nós temos elementos comuns aqui e você pode colocar a sua assinatura sem medo nesse documento, porque você não vai se machucar. Ele não fala sobre o posicionamento no espectro ideológico, ele apenas denuncia absurdos históricos que o Brasil mantém, né, que fazem parte, infelizmente, da nossa cultura. Então, vou mostrar para vocês aqui de novo o site. Somos 99%. Para acessar na internet, está aqui embaixo, na nossa tarjinha aqui, 99%.com.br. E essa campanha não vai ficar só nesse manifesto. Nós estamos produzindo aqui no ICL alguns vídeos com uso, inclusive, de recursos de inteligência artificial, que, se bem empregados, ajudam sim a disseminar uma mensagem realista, não tem nada de fake news. E é muito adequado para fazer a crítica política, como, por exemplo, é uma charge ou uma crônica bem escrita, né? Eu vou pedir para o Sato, nosso diretor de TV aqui, colocar para nós 3 desses vídeos para você ver, né, como é que é o desempenho dessa campanha. Sato, pode colocar sem interrupção um atrás do outro, viu? Roda para nós, por favor. Eu acredito que nós temos que ir para cima deles sem dó, porque como que uma pessoa consegue viver com salário mínimo e esses meninos aí vivendo com esses salários absurdos, gastando esse mundaréu de dinheiro? Vamos para cima deles sem dó. Somos 99%. Sou o professor Samuel Maia, faço parte dos 99% que querem que os super ricos paguem os impostos para o fim do privilégio dessa canalha que desde o Brasil colônia explora através da mão dos negros, através das mãos dos trabalhadores do país e só querem privilégios. Sou daqui de Duque de Caxias, a terra onde fraudaram a caderneta de vacinação, mas mesmo assim estamos resistindo a essa canalha que tenta o tempo todo destruir a vida e nos jogar sempre como país colônia. Vamos para cima deles. Assinar o abaixo-assinado. 1% mais rico do país está ganhando terra de presente dos governos, exportando todo o alimento que produz sem pagar nenhum imposto e destruindo o meio ambiente. Enquanto isso, nós, os 99%, só vemos o preço da comida aumentar. Chega dessa baixaria e de ficarmos com lixo. Somos 99%. Pois é, tá aí então para você, repito, 99%.com.br, tá? Vamos para outros assuntos aqui do noticiário político, né? O PT elegeu ontem um novo presidente, o Edinho Silva, era o candidato apoiado pelo presidente Lula, ele derrotou Rui Falcão e o Romênio Pereira e também o Walter Pomar nessa eleição, que foi uma eleição bastante disputada. Está aqui o Edinho Silva, né, o ex-prefeito Edinho Silva, que agora é o novo presidente do PT, que chega e assume a sua posição numa hora muito complicada para a vida política do Brasil, porque, afinal de contas, uma das missões que ele vai ter é de não deixar essa base política tão frágil, né, que o governo conseguiu amealhar, bandeie lá para o lado do Bolsonaro, ou da extrema-direita, na eleição do ano que vem, porque nessa soma de esforços aí para montar uma bancada que apoia o governo Lula, tem gente que não gosta tanto assim do campo progressista, não é verdade? E eu vou ler aqui para vocês matéria da Folha Press, que está reproduzido aqui no nosso site, dando conta do processo eleitoral do PT. O ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro Edinho Silva, 60 anos, foi eleito para presidir o PT até 2029. Obteve a maioria dos votos no primeiro turno da eleição interna realizada neste domingo. O principal fiador da candidatura dele foi o presidente Lula. Edinho derrotou Rui Falcão, Romênio Pereira e o Walter Pomar. E uma cerimônia de posse deverá ser organizada em agosto, quando o partido realiza o seu encontro nacional em Brasília. Havia cerca de 3 milhões de petistas aptos a votar de acordo com o partido. O Edinho foi declarado vencedor, mesmo sem a participação do estado de Minas Gerais. Por quê? Porque lá as eleições foram adiadas, uma vez que a Justiça determinou a inclusão da deputada Dandara Tonantzin, da minha cidade, Uberlândia, aliás, um quadro espetacular, hein? Na disputa pela presidência estadual. O ex-prefeito de Araraquara será presidente do PT durante as eleições de 2026. Portanto, o partido vai ocupar um papel central nas articulações que virão por aí para tentar impedir uma vez mais que os fascistas brasileiros assumam de novo o poder, né?
E aí nós teremos, ao que tudo indica, Lula tentando mais uma vez disputar um outro mandato para o Palácio do Planalto. Se a tradição do partido for mantida, o Edinho será o coordenador da campanha. Vai atuar para garantir, como eu falei, uma aliança com as legendas que hoje integram a base governista, ou ao menos evitar que elas passem a apoiar um candidato adversário do Lula. Antes do anúncio da vitória, Edinho disse ao jornal Folha de São Paulo que será preciso avaliar a situação em cada estado para garantir não só a reeleição, mas também a governabilidade em um eventual quarto mandato. Ele também prometeu trabalhar para unir o partido e minimizar as contradições entre as correntes internas. O que ele falou aqui? Entre aspas, o partido tem que se unificar para a gente enfrentar as dificuldades que estão colocadas e obter sucesso naquilo que é o centro da nossa tática, que é a reeleição do presidente Lula. E eu vou trabalhar incansavelmente pela unidade do PT. Esse foi o que disse ontem o Edinho Silva, o novo presidente do PT, posse a partir daqui a mais uns dias, né? E bom, como é que ele pretende fazer para amalgamar, né, para cimentar em torno do Lula os apoios de que ele dispõe hoje, que já não são lá nenhuma maravilha, né? Mas, enfim, para enfrentar uma eleição é preciso ter um arco de alianças mais amplo, porque, como a gente sabe, a direita do Brasil cresceu muito, né, e é uma ameaça constante, né? E ao valor econômico, Edinho Silva declarou isso que você vai estar vendo aqui na manchete. Olha, diz que uma melhora na popularidade do Lula vai ser suficiente para manter os aliados ao lado do presidente Lula, né? Vamos ver aqui o que é que nos diz a análise do valor econômico. Eleito com apoio do presidente Lula, o novo presidente do PT, Edinho Silva, disse ao Valor, na primeira entrevista exclusiva após a divulgação do resultado, né, e antes de tomar posse, que vai procurar os dirigentes partidários da base e deflagrar conversas sobre os palanques para 2026 para tentar reeditar a Frente Ampla de 2022. Segundo ele, é preciso consolidar rapidamente um diagnóstico estado por estado. Ele vai ser o responsável por coordenar a campanha do presidente Lula, que o Valor já está dando isso como certo, né? O que a Folha dá como possibilidade, o Valor dá como certo, porque, afinal de contas, é uma tradição mesmo no PT que o presidente do partido seja o coordenador das campanhas políticas. Alinhado com o ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação da Presidência, Edinho reconhece a crise de popularidade do governo, mas diz estar confiante que a aprovação do presidente vai crescer já a partir do segundo semestre. A se confirmar esse quadro, ele diz que a perspectiva de vitória vai conter a eventual debandada de aliados que ameaça acontecer, né? Conhecido pelo estilo conciliador, chega a um posto num clima de tensão política em pleno confronto do governo com o Congresso Nacional, depois da derrota imposta a Lula no episódio do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. Então é isso aqui, o Edinho acha que vai ser suficiente a retomada da popularidade. Agora, o desafio é grande, porque até agora, a despeito de estar tentando desesperadamente cumprir as promessas de campanha que o elegeram, o presidente Lula não tem tido sucesso, né, na sua relação com o Congresso Nacional, tá bom? Então é isso aí, PT com o novo presidente, crises não vão faltar para ele enfrentar, a gente deseja boa sorte aí para o Edinho Silva e já temos aqui até um pouco de pena dele, porque a missão é espinhosíssima, principalmente a questão da manutenção desse arco de aliança tão amplo, né? Gente, vamos falar um pouquinho sobre os atrevimentos do Trump. Olha, o presidente dos Estados Unidos acha definitivamente que ele é presidente do mundo, né? Ele acha que manda em todo mundo. E foi muito mal educado em duas oportunidades no mesmo dia, né? Desafiando primeiro o BRICS, né? Porque ameaçou impor uma sobretaxa aos países que eventualmente venham a aderir a uma nova moeda ou a um novo indexador para balizar os contratos de importação e exportação entre países, né? Ele diz que não aceita isso, não quer que o dólar deixe de ser a grande âncora mundial. Mas a gente percebe claramente aí, eu vou usar uma expressão que eu gosto e de vez em quando eu uso, né, um processo entrópico que está acontecendo com relação aos Estados Unidos. Por quê? Porque agora é na base da força bruta. A manutenção do status do poderio americano, não do poderio militar, mas do poderio geopolítico mesmo, né, da força militar e tudo mais, e principalmente a influência econômica dele no mundo, estão diminuindo a olhos vistos. Então, quanto mais é perceptível esse quadro de decadência americana, mais perceptível fica também a imposição da força bruta para tentar reverter esse processo.
A entropia, que é essa palavra tão sofisticada, de vez em quando eu uso aqui, é, na verdade, o nome de um processo que está lá cristalizado na segunda lei da termodinâmica. Essa lei diz o seguinte, olha, com o passar do tempo, o estado de todas as coisas tende à desorganização e ao caos, tá? E para manter as coisas em ordem, é preciso usar cada vez mais energia. E há um momento em que a bagunça, o caos, a desordem são tão grandes que o sistema não tem mais energia interna para colocar de novo as coisas no lugar. É simples entender como é que ela funciona. Se você derruba uma jarra de vidro no chão, ela vai se transformar em cacos, né? E você não adianta despender toda a energia do mundo, porque essa jarra nunca mais, esses cacos nunca mais vão virar a jarra. É exatamente isso que está acontecendo hoje com o famoso Império Americano. É um processo de entropia que acontece a olhos vistos, tendo chegado agora ao seu momento de máxima exaustão, quando todas as forças são empregadas para tentar criar um ambiente de coação que mantenha o status quo. É o que está acontecendo. Mas os atrevimentos do Trump são grandes demais e encontraram no presidente Lula um anteparo muito vigoroso, né? Um anteparo que disse o seguinte, olha, este país, Brasil, tem lei. O Brasil pertence ao povo brasileiro. Trump não manda aqui. Cada um que cuide do seu próprio nariz. Foi o que disse ontem, numa linguagem bastante acessível, Lula a Donald Trump, né? Que a todo momento se apresenta como se fosse o senhor do mundo. Agora quer atacar de juiz do Brasil, censurando aqui processo do judiciário brasileiro, né? Oferecendo seu apoio para o Bolsonaro. Mas eu vou falar primeiro sobre essa investida aí na economia, porque foi uma boa resposta do Lula a ele quando falou sobre a ameaça, né? A ameaça enfim, é uma ameaça velada de se impor aqui, de se colocar no meio de um processo que pertence ao judiciário brasileiro, judiciário de um país soberano. O que diz a nossa matéria aqui no site do ICL? Na mais grave intromissão de um governante estrangeiro em assuntos internos do Brasil em muitos anos, o presidente Donald Trump usou sua rede social nesta segunda-feira para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e ameaçar o judiciário brasileiro. Na publicação, o republicano afirmou que acompanha de perto a situação de Bolsonaro e disse que ele é vítima de uma caça às bruxas conduzida por autoridades nacionais. Na coletiva concedida nesta segunda-feira em um evento dos BRICS, no Rio de Janeiro, o presidente Lula, comentou a postagem do Trump. Ele diz o seguinte, olha, este país tem lei, este país tem regras, este país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dê palpite na sua vida e não na nossa, foi o que disse o presidente brasileiro. Vou pedir para o Sato, nosso diretor de TV, rodar para mim o VT da resposta do Lula a ele, né? É o VT Lula, Trump e Bolsonaro. O terceiro dessa relação, Sato, por favor. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? E, obviamente, que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. É uma coisa que não tem volta. Tá? Isso vai acontecendo aos poucos e vai acontecendo até que seja consolidado. Bom, eu rodei o VT errado, porque eu fiz uma confusão aqui. Eu propus um roteiro para o Sato hoje de manhã e estou descumprindo aqui o roteiro. Então, Sato, olha, o VT que eu quero agora é o VT Lula, Trump e Bolsonaro. É o último de todos aí nessa pilha de 7, porque essa sim é a fala em que o Lula responde ao atrevimento supremo do presidente dos Estados Unidos. Vamos rodar o VT agora, então? O VT certo? Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto,
dei palpite na sua vida e não na nossa. Quero aqui dar a minha opinião sobre isso. Você pode não concordar com ela, tem todo o direito, não tem problema nenhum, mas eu acho que o presidente Lula deu a resposta num tom adequado, né? E eu estou falando isso com a autonomia de quem critica bastante o governo quando ele erra, mas nesse caso não há erro algum, embora a extrema-direita esteja aí lacrando em cima dessa história toda do Trump. Agora, quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Vocês observaram que nos últimos meses houve uma tentativa de construir uma ponte intrusiva entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil. É uma ponte muito deletéria, né, cujos efeitos seriam o arranhar da nossa soberania. E quem faz essa ponte, o engenheiro dessa obra horrorosa, chama Eduardo Bolsonaro, né, que é o grande conspirador brasileiro. O sujeito foi o deputado mais votado do estado de São Paulo, ainda que não tenha nenhuma relação com essa terra aqui, teve a ousadia de abandonar o seu mandato, né, de maneira inexplicável. Para quê? Para ir viver de mesada do papaizinho lá nos Estados Unidos para conspirar contra a soberania brasileira. É isso que ele está fazendo lá. E há meses esse cara, que é um parasita completo, está dizendo o seguinte: olha, o Trump vai mandar a quarta frota para o Brasil. Estou falando no sentido figurado, tá? Porque não me acusa depois de estar fazendo fake news. Olha, vai haver uma intervenção, se prepare, porque o Trump não sei o quê, como se o Trump fosse alguma coisa. O Trump não é ninguém no Brasil, não é nada, sabe? O Trump é só o presidente de um outro país que, para todos os efeitos, é apenas mais um dos mais de 200 países do mundo, ainda que seja o mais poderoso. Mas ele está lá tentando convencer o sujeito a interferir no Brasil há muito tempo, e essa interferência não aparece, a interferência não acontece, sabe? E ele prometendo, não, daqui 72 horas vai vir o Trump aí com a quarta frota, vai invadir o Brasil, depor o Lula e vai botar o meu pai Bolsonaro no poder outra vez. De novo, sentido figurado, tá? Não estou falando aqui de algo concreto, não. Estou usando metáforas aqui para me comunicar com vocês. E aí, a gente esperava que esse trabalho de articulação, que envolveu abandonar esse mandato conquistado, né, de tanta gente aqui no estado de São Paulo, que isso tudo redundasse em alguma coisa que fizesse algum sentido, sabe? Que algo dessa ameaça se cumprisse, mas não se cumpriu, sabe? Tudo isso para quê? Para uma tuitada do Trump. É tudo que eles conseguiram, que o Trump fosse lá na Truth Social, a rede dele, escrevesse meia dúzia de linhas lá de uma bobagem. Eu conheço o Bolsonaro, vi ele, não ponham a mão nele, sabe? Outra intrusão, outra intromissão. É isso que acontece. Então, a montanha pariu um rato. Não há como os Estados Unidos intervirem de maneira nenhuma no que decidir com relação ao bandido Bolsonaro sobre o futuro dele, sabe? E essa campanha é tão insidiosa. Por quê? Porque ela tem por objetivo anular um conceito que está cristalizado em lei. Tem lei no Brasil. Golpe de Estado é proibido. Tão proibido, por exemplo, quanto roubar ou matar alguém, sabe? É como se um bandido qualquer, porque o Bolsonaro é só isso, é só um bandido a mais, um bandido que conspirou contra as instituições. É como se ele fosse, sei lá, um assassino qualquer, e de repente o filho dele e os imbecis que formam a parte da opinião pública desse Brasil, querendo suprimir o crime do Código Penal, e aí vem um outro autoritário falando, não ponham a mão nesse sujeito. Troque o crime por homicídio e você vai entender como é que funciona isso. O que eles estão querendo é anular uma cláusula de algo que é consensuado pela sociedade brasileira, na rediscussão da Lei de Segurança Nacional. Finada, já foi tarde, no lugar dela ficou essa lei que visa proteger o Estado Democrático de Direito, tá? É o que acontece e olha, a resposta do Lula foi uma resposta contundente. Não tem que perder tempo com esse tipo de coisa. E outra coisa, a montanha pariu um rato. Porque uma tuitada, seu Eduardo Bolsonaro, não é nada, sabe? O cara tá lá nos Estados Unidos vivendo de mesada do papaizinho para isso, para conseguir uma tuitada do Trump. Tenha a santa paciência, tenha a santa paciência. Bom, mas além disso teve a história toda do BRICS, e aí é outro atrevimento, são dois no mesmo dia. Esse já gerou consequências nos mercados, porque, enfim, é uma fala importante de alguém que detém uma caneta, né, cuja utilização não se mede mais nem pela temperança, nem pelo bom senso, nem por nada. Se move pelas ameaças de um tirano que quer ser o presidente do mundo. E ele ameaçou os países que tiverem a ousadia de substituir o dólar, que é uma moeda do país dele, não é daqui, aqui é outra, na China é outra, na Índia é outra, na África do Sul é outra. Mas, enfim, de usar a moeda local
ou algo, um indexador que substitua para ancorar os contratos de importação e exportação feitos entre diferentes países membros deste bloco. Trump disse que não admite isso. Quer dizer, ele quer mandar também em contratos que são instrumentos particulares firmados por países que não são o dele. E o Lula respondeu a isso, tá? VT, agora eu atrapalhei tudo aqui para o meu diretor de TV, VT, Lula, Trump, BRICS. Vamos ver o que foi que o Lula falou a respeito desse atrevimento supremo do reizinho do mundo, do reizola Donald Trump. Roda para nós, Sato. Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. Olha, cada país é dono do seu nariz, né? E o mundo está deixando isso muito claro, porque de mais de 200 nações no mundo ameaçadas por esse imperador, como o Lula disse, né? Não estão nem aí para essas ameaças. Só 3 fecharam até agora um acordo bilateral com os Estados Unidos, China, Inglaterra e um país asiático, tá? E lá nos Estados Unidos também, esse assunto é um assunto que está colocando medo no empresariado. Por quê? Quem paga a conta desse atrevimento é o comprador dos produtos que os Estados Unidos importam, tá? E tem gente lá com contêineres parados no porto esperando uma solução para isso há muitos meses já, sabe? Por quê? Se a tributação for feita como quer o Trump, o empresariado americano quebra, tá? O empresariado americano quebra. Nos próprios jornais americanos tem aqui a polêmica que isso suscita lá dentro e, obviamente, que a imprensa americana, nesse momento, se levanta contra esses arroubos, né, do reizola Donald Trump. Vamos ver aqui uma manchete do New York Times, olha, sobre a guerra comercial, porque as idas e vindas são um negócio inquietante, né? Toda hora isso, uma hora arrefece, enfim, as ameaças, outra hora aumenta, ameaça taxar 140%, 130%, 25%, ele inventa tarifas ao seu bel prazer, conforme seja o seu humor. E a matéria do Times diz isso aí, olha, Trump reacende a guerra comercial e ameaça impor tarifas altas aos aliados em 1º de agosto, tá? 1º de agosto. O presidente Trump afirmou que Japão e Coreia do Sul enfrentariam tarifas de 25% a menos que chegassem a um acordo com os Estados Unidos. Outros países foram notificados de tarifas ainda mais altas. Vou ler para vocês um trechinho da reportagem do Times. O presidente Trump renovou sua ameaça de guerra comercial com mais de uma dúzia de países na segunda-feira. Na verdade, foram 14, informando de que enfrentariam tarifas pesadas sobre suas exportações a partir de 1º de agosto, a menos que concordassem com acordos comerciais até então. O presidente mirou em 2 aliados estrangeiros próximos dos Estados Unidos, que são... E aqui é o paradoxo, né, gente? Porque são 2 baita aliados americanos, tá? Japão e Coreia do Sul. E também nesse pacote enfiou a Malásia, Indonésia e a África do Sul, que tem sido fustigada por ele de várias maneiras. Volto aqui a reportagem do New York Times. O senhor Trump também estendeu oficialmente o prazo para dezenas de outros países fecharem acordo com os Estados Unidos ou enfrentarem tarifas, assinando uma ordem executiva na tarde desta segunda-feira, adiando as pesadas taxas que deveriam ser retomadas para em 9 de julho. Então,
Como não houve adesão, ele falou, não quero mais 9 de julho, agora eu vou dizer para vocês, agora é 1º de agosto, se vocês não aderirem em 1º de agosto, faço aquilo que eu tinha prometido para 9 de julho, que tinha prometido antes para começo de junho, e que antes eu falei que ia ser em março. Portanto, ele usa essa retórica para ameaçar, porque na verdade ela não tem consequência, ela é ruim para os próprios Estados Unidos, mas está lá usando, né? E aí, aquela história. É um tigre de papel, o que parece, porque afinal de contas as ameaças gravíssimas acabam não se cumprindo, ele apenas irrita o mundo. Nem os mercados levam mais a sério essas ameaças do Trump. Mas vamos continuar aqui com a matéria do New York Times. Olha só, repercussão. Os mercados caíram com investidores avaliando a perspectiva de mais conflitos comerciais com alguns desses aliados mais próximos e maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Ontem, o Standard & Poor's 500 encerrou segunda-feira com queda de 0,8%, quase 1%. E outros índices importantes também recuaram. Mas repare que já não são mais 5%, 6%. Agora é um recuo pequeno, né? Em cartas quase idênticas ao presidente da Coreia do Sul e ao primeiro-ministro do Japão, Trump escreveu que os países enfrentariam um imposto de 25% sobre as exportações no mês que vem, acrescentando que decidimos seguir em frente com vocês, mas apenas com um comércio mais equilibrado e mais justo. Por favor, entendam que o número de 25% é muito menor do que o necessário para eliminar a disparidade do déficit comercial que temos com o seu país, escreveu ele. Foi até gentil aqui, né? Por favor, olha o Trump sendo Trump de garfo e faca aqui, ó. Poucas horas depois, o presidente publicou várias outras cartas nas redes sociais detalhando as tarifas que produtos e outros países enfrentariam. 40% para Myanmar e Laos, 30% para a África do Sul. A África do Sul que ele inclui nessa relação draconiana por causa do seu racismo. Trump é racista e não se conforma com o fim do apartheid na África do Sul. É por isso que toda vez que ele menciona países que vão pagar um preço alto para continuar vendendo para os Estados Unidos, ele inclui a África do Sul. 25% para exportações da Malásia. E rapidamente prosseguiu com novas tarifas para Tailândia, Bangladesh, Indonésia e outros países. Está aqui a relação, olha, de países, mas eu vou, olha aqui, ó, eu vou pegar essa relação de outra matéria do Times, para que a gente veja aqui quais são os países que estão nessa condição. Coreia do Sul, primeiro, Japão, 24%, né? Coreia do Sul com 25%, aliás, 25% para o Japão, 25% para a Coreia do Sul, Tailândia, 36%, ele quer matar as indústrias da Tailândia, Malásia, 25%, Indonésia, 32%, África do Sul, 30%, Camboja, 36%, Bangladesh, 35%, Cazaquistão e Tunísia, 25%. Agora, repare aí que o Brasil não está entre essas 14 nações. Apesar dos arrobos todos, a relação aqui é um pouco diferente. Sabe por quê? Porque o Brasil tem uma relação deficitária na sua parceria com os Estados Unidos. A gente compra mais do que vende para eles. Então, taxar produtos brasileiros lá é uma estupidez. Porque, afinal de contas, a justificativa que ele adota para mensurar o que fazer com os outros países não pode ser empregada aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho sobre a crise de Gaza, que voltou ao centro do noticiário finalmente, porque a limpeza étnica lá dos fascistas do governo de Israel continua no primeiro plano da cena primária, né? E ontem aquela ideia estapafúrdia de retirar todos os palestinos de Gaza, e agora com alguns requintes. Ah, não, nós vamos indenizar os palestinos para que saiam de lá. Depois das bombas, das mortes todas, quase 60 mil mortes, agora falam em indenizar palestinos para que eles saiam do seu país e ali seja construída, né, seja construído um resort, um paradisíaco resort do Trump. A manchete está no estado de São Paulo. Netanyahu resgata plano de Trump para expulsar palestinos de Gaza e diz que o indica. Ai, meu Deus do céu. É risível isso aqui, gente. Dá vontade de vomitar, sabe? Desculpa aí você que está tomando seu café da manhã, mas sabe, indicar Trump para o Plano Nobel da Paz é querer acabar com a tradição desse prêmio. Você não acha, não? O primeiro-ministro israelense participou de jantar na Casa Branca enquanto as autoridades discutiam cessar-fogo. Trump diz que quer encerrar a guerra, o pacifista, né? O pacifista da Pax Romana. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, endossou durante um jantar na Casa Branca, nesta segunda-feira, 7, o plano do presidente dos Estados Unidos de expulsar os palestinos da faixa de Gaza.
A declaração aconteceu no momento em que as autoridades de Israel e do Hamas negociam um cessar-fogo para o conflito, e durante esse jantar o premier também afirmou que indicou Trump ao Prêmio Nobel da Paz. Ridículo isso aqui, ridículo. Estamos trabalhando com os Estados Unidos para encontrar países dispostos a concretizar o que sempre dizem, que querem dar aos palestinos um futuro melhor, né? Provavelmente pensando aqui nas 21 virgens lá do povo muçulmano, né? Foi o que declarou Netanyahu. A ideia, que foi apresentada pela primeira vez por Trump no início do ano, é rejeitada pelos palestinos, óbvio, né? Que querem, isso sim, o reconhecimento do direito deles a um Estado. O premier também afirmou que a permanência dos palestinos seria uma questão de livre escolha, enquanto bombardeios e operações militares com ordens de retiradas seguem acontecendo diariamente. Ou seja, vocês podem escolher, ou morrem aqui, ou aceitam a expulsão e vão cuidar da vida por aí. O território, segundo a matéria do Estadão, vive uma crise humanitária que deixou a população em situação de miséria e fome. Se as pessoas quiserem ficar, podem ficar, mas se quiserem sair, devem poder sair. Não deveria ser uma prisão, acrescentou. A mesma coisa vale para qualquer lugar do mundo, você não acha não? Vale para os Estados Unidos. Se as pessoas quiserem ficar lá, poderiam ficar. Não precisariam ser tocadas de lá, né? Não é verdade? É o contrário do que a gente está vendo acontecer lá. Bom, vamos lá. Prossegue aqui o texto do Estadão. Trump se mostrou reticente quando questionado sobre a realocação de palestinos, mas disse que os países ao redor de Israel estavam ajudando. Abre aspas aqui para os absurdos dele. Tivemos grande cooperação de países vizinhos, grande cooperação de cada um deles, então algo de bom vai acontecer. Os dois líderes também utilizaram o encontro para clamar a vitória sobre o Irã, depois da guerra de 12 dias em junho, que culminou com ataques dos Estados Unidos contra bases do programa militar iraniano. Tá? Vamos a mais uma. Olha aqui, ó, matéria do Financial Times, reproduzida pela Folha de São Paulo, fala sobre o controverso projeto de reconstrução de Gaza, que inclui um pagamento para que os palestinos deixem o território. A apresentação de slides envolveu consultoria do BCG e do Instituto Tony Blair. Repare aqui, Tony Blair, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, tá? Estavam aí imiscuídos nessa história da Riviera do Trump lá na Palestina. O Instituto Tony Blair participou de um projeto para desenvolver um plano de pós-guerra para a faixa de Gaza que previa o relançamento da economia do território como uma Riviera de Trump, leva até o nome do Trump isso aqui, e uma zona de manufatura inteligente Elon Musk. Vê se pode isso. Está superado pela natureza das relações desses dois, desses dois varões que hoje são inimigos, né? Inimigos declarados aí. O plano, descrito em uma apresentação de slides vista pela Financial Times, foi liderado por empresários israelenses e utilizou modelos financeiros desenvolvidos dentro do Boston Consulting Group, BCG, para repensar Gaza como um próspero centro comercial. Intitulado Great Trust e compartilhado com o governo Trump, ele propunha pagar 500 mil de palestinos para deixar a área e atrair investidores privados para desenvolver Gaza. E aqui a gente vê o que é Gaza hoje. Olha, Gaza é isso aqui, né? São escombros e destroços deixados pelas bombas norte-americanas que Israel despejou sobejamente neste pobre território. Em cada um desses prédios que você vê aí nessa imagem, morava uma família palestina, né? Hoje está aí o país destroçado, né? A reconstrução disso aqui, inclusive, nem começou a ser discutida, porque é tanta devastação que tudo na infraestrutura terá que ser refeito. Mas prossegue aqui ainda um pouquinho mais a reportagem. Embora o Instituto Tony Blair, na sigla em inglês TBI, não tenha colaborado nem endossado essa apresentação final, 2 funcionários do ex-primeiro-ministro do Reino Unido participaram de um grupo de mensagens e ligações à medida que o projeto se desenvolvia, de acordo com pessoas familiarizadas com o trabalho, o que quer dizer que eles contribuíram efetivamente para a concretização dessa proposta, né? Um longo documento sobre Gaza no pós-guerra, escrito por um funcionário do TBI, foi compartilhado dentro do grupo para consideração. Incluía a ideia de uma Riviera de Gaza, com ilhas artificiais na costa semelhantes às de Dubai, iniciativas comerciais baseadas em blockchain, um porto de águas profundas para ligar Gaza ao corredor econômico Índia, Oriente Médio e Europa, e zonas econômicas especiais com baixos impostos. O documento da TBI afirmava que a guerra devastadora em Gaza havia criado uma oportunidade única em um século
para reconstruir Gaza a partir dos princípios básicos como uma sociedade segura, moderna e próspera, e sem palestinos, né? Faltou só colocar isso. Espanta aqui que uma fundação que leva o nome do Tony Blair tenha participado de uma proposta dessa, que é uma proposta absurda de retirada de uma população, de deslocamento forçado, de crime de genocídio para criar um negócio aí. Mas vamos para as repercussões aqui, já são 7h55 no mercado. O dólar fechou em alta ontem aqui no Brasil, o Ibovespa teve uma queda grande com essas novas ameaças tarifárias do Trump. Quer dizer, ontem a ameaça surtiu efeito aqui no Brasil. O que aconteceu? Juros futuros tiveram alta forte, né, depois que os Estados Unidos anunciaram essas novas tarifas aí para esses 14 países, rol do qual o Brasil não faz parte. Os juros futuros encerraram o pregão desta segunda-feira, pressionados pela política comercial dos Estados Unidos, num dia em que o presidente americano anunciou novas tarifas a diversos países. A ameaça de uma retaliação por supostas políticas anti-americanas dos membros do BRICS também pressionou os ativos domésticos e, de qualquer forma, a pressão nas taxas, em especial nos vértices longos da curva a termo, espelhou a ampla aversão a risco nos mercados globais, que acabou contaminando também os mercados do Brasil. Terminados os negócios, diz aqui a reportagem do Valor, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro DI, com vencimento em janeiro de 2026, oscilou de 14,92% para 14,925%. A DI de janeiro subiu de 14,175 para 14,22, né? E a DI de janeiro de 29 saltou de 13,225 para 13,34. E a de 31 de 13,3 para 13,43. São essas expectativas aqui, gente, que são usadas depois pelo Banco Central para justificar a manutenção da taxa Selic nos patamares em que se encontra, tá bom? Só vou dar mais uma notícia aqui sobre a economia. Foi ruim a venda após a Páscoa, né? O comércio está desacelerando. O Banco Central brasileiro, sob a presidência desse Galípolo, que na verdade é igualzinho ao Roberto Campos Neto, está conseguindo frear essa economia resiliente no Brasil, né? E aqui estão os empresários do comércio reclamando que as vendas estão desabando aí. Olha aqui o que diz a notícia. As vendas nos supermercados, nos atacarejos, nas farmácias, não conseguiram se recuperar desde a semana da Páscoa. O intervalo entre o fim de abril e o fim de junho foi o pior período do ano, em total de unidades vendidas até o momento. Manutenção de preço em patamar elevado, apesar do recuo da inflação e endividamento que demora a ceder, podem explicar esses cenários. Informações são coletadas semanalmente pela Nielsen, que reúne uma base de dados de 1 milhão de pontos de venda no Brasil e foram obtidas pelo jornal Valor Econômico. Há uma curva de desaceleração na taxa de crescimento, depois de certa estabilidade em junho, num patamar baixo frente aos meses anteriores. Isso ocorreu mesmo com a perda de vigor da inflação alimentar abril, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA do IBGE, que poderia ter repercutido positivamente nas vendas. Portanto, está aí a economia brasileira descendo a ladeira, como bem deseja o Banco Central desse Galípolo que o presidente Lula insiste tanto em elogiar, né? E que a gente já vê com uma enorme desconfiança. São 7h58, nós estamos aqui no encerramento do ICL e eu quero mais uma vez convidar você para assinar o manifesto 99%, somos 99%. É muito importante. Vou até atualizar aqui o número de assinaturas, porque nós começamos o programa de hoje com 203 mil assinaturas e ao longo do programa elas já haviam subido para 205, né? Tá aí, olha, o site para você aqui no nosso telão. Já são agora 209 mil pessoas, portanto, mais de 10 mil já assinaram durante a madrugada e até este momento aqui, tá bom? Tá aí o Sato mostrando pra gente 209.261 assinaturas. Eu quero ver logo na abertura do N1 esse número aqui ultrapassar os 210 mil, contando com a sua colaboração e com a sua indignação, tá bom? Olha, bom feriado para você. Eu volto aqui na quinta-feira para a gente ver como é que ficou o mundo depois do feriado aqui em São Paulo e agradeço o ICL pela folga nessa quarta-feira aqui, porque, né, aqui a gente é a favor também de não trabalhar essa jornada 6x1 inteira, tá bom? Então, tchau para você, muito obrigado pela sua audiência e até quinta-feira. Don't waste my time.
loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.